aqui o Dr. Alisson Coimbra, que já está com a gente. O Alisson é médico especialista em medicina do tráfego e representante do projeto Novos Horizontes para o Trânsito. Ele tem anos de experiência na área e tem como objetivo, na sua carreira profissional, promover melhorias significativas para a segurança e saúde no trânsito, abordando tanto aspectos técnicos quanto humanos que impactam a vida de motoristas, passageiros e pedestres. E é com essa bagagem, com esse conhecimento que ele vai compartilhar conosco hoje aqui, que ele marca presença com a gente aqui na CEPAT. Mais uma vez, Alisson, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade e sua gentileza em nos atender. A palavra é sua. Boa tarde, presidente João. Boa tarde, vice-presidente Ronaro. Uma honra estar aqui com essa entidade que eu admiro, né? E que ela faz parte da minha formação. Independentemente da nossa idade, a nossa vida ela é sempre movida por propósitos. Então, as pessoas que estão aqui, que às vezes que acreditam, que já estão perto de aposentar, que essa palestra não possa ser importante, ela pode estar muito enganada. E até mesmo quem está começando e que tem aquele sonho de chegar hoje a um local de destaque, essa é a nossa ideia. Quero começar agradecendo mais uma vez a oportunidade. O meu papel, por si só, seria ser aquele médico, o João e Ronaldo e todo mundo. Queria estar dentro de um consultório realizando uma diretriz da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego para avaliar a saúde física, a saúde mental do motorista, aquele protocolo do exame de aptidão física e mental que determina a possibilidade de obtenção da CNH, a mudança de categoria. Porém, eu acreditei até o ano de 2019 que essa era a minha função no mundo. E o motivo de eu estar aqui hoje é explicar que alguns acidentes de percurso, eles podem ressignificar a nossa rota, eles podem modificar a nossa trajetória. No ano de 2019, com um ano e pouco, um ano e meio, que eu realizava esses exames periciais, nós nos deparamos com um momento muito tenso no Brasil, que eu confesso que no primeiro momento, era junho de 2019, eu não tinha entendido, a não ser na minha própria dor. Quando, em 2019, o presidente Bolsonaro apresentou uma medida que eu ainda não tinha lido com muita profundeza, mas que visava a extinção da minha atividade profissional. E, a partir desse momento, eu fiquei muito inquieto. E eu comecei a ressignificar a minha vida. Por que eu investi o meu tempo? Por que eu fiz esse curso? E agora, uma pessoa que é legítima, né, que foi escolhida pelos brasileiros, pode interromper o meu sonho. E nesse momento, fiquei inquieto, tentei algumas ferramentas de trabalho sozinho, na internet, mídia social, grupos de WhatsApp, mas eu vi que, na verdade, eu estava preso dentro de uma bolha que repetia crenças, uma bolha que impedia crescimento, uma bolha que se retroalimentava por caprichos, por vaidades. E, nesse cenário, eu fui apresentado a Brasília, no Distrito Federal. Cheguei lá ainda muito perdido, mas logo percebi que a minha sobrevivência profissional ela dependeria dessa minha movimentação. E, a partir daí, tudo veio acontecendo de uma maneira muito rápida, porque, mesmo inconscientemente, o trabalho que estávamos realizando em Brasília, ele ressignificava o propósito de uma especialidade. Por que eu estou contando essa história aqui hoje para vocês? Porque, muitas vezes, nós estamos em posições de destaque, posições de reconhecimento, mas o nosso eu está vazio. A gente não consegue entender que é preciso, a todo dia, a toda hora, buscarmos novos horizontes. De 2019 até o presente ano de 2024, graças a Deus, muitas coisas aconteceram, diretrizes foram elaboradas, muitas matérias, muitas publicações, e, com certeza, muitas vidas foram salvas por esse trabalho, que é como os senhores e as senhoras estão aqui parando para me ouvir, vocês estão dispostos a saírem daqui, ou pelo menos ao final dessa jornada
da CIPA, né, dessa 28ª, salvo engano, de ressignificarem também o trabalho de vocês. E por mais que nós possamos achar que nós nunca poderemos ser remodelados, poderemos ser moldados, estava eu, no mês de março já desse ano, aparentemente estável, com uma posição de trabalho satisfatória, com alcance na imprensa mineira e nacional bem significativo, com acesso livre em Brasília, mas me faltava algo, meu coração não estava esquentando novamente. E nesse cenário, uma pergunta de uma matéria no mês de junho, né, assim, numa sequência que começou em março, me deixou muito inquieto. Doutor, mas a gente está aqui falando de novo sobre a lei seca, hoje 16 anos, mas parece que a sua resposta, a minha pauta, ela é idêntica à de 2015. Como que a gente vai fazer diferente? Não mudou nada da lei seca para aqui. Não, a lei não melhorou. E isso me colocou numa posição de confronto. Porque, na verdade, né, todos vocês sabem, a lei seca ela é uma das leis brasileiras mais respeitadas, a alcoolemia zero, as penas mínimas e máximas foram modificadas, ou seja, não tem mais, assim, de uma maneira legislativa, como melhorar. Mas aí a gente entende que nós precisamos ressignificar a nossa sociedade. E aí veio essa história do Novos Horizontes. O projeto Novos Horizontes, na verdade, ele é o que a gente precisa na nossa família, no nosso trabalho. Só que, como agente transformador da segurança viária, eu quis, nesse momento, direcioná-lo exclusivamente para o trânsito, porque eu acredito que, invariavelmente, em alguma posição, todos os brasileiros estarão no Sistema Nacional de Trânsito diariamente, inseridos no transporte rodoviário, inseridos no transporte público, na mobilidade ativa, na mobilidade passiva, e é aí que todos nós que trabalhamos com propósitos semelhantes não temos a oportunidade de sentarmos na mesma mesa para a gente deliberar sobre o bem comum. Em todo o Brasil, em Minas Gerais, nós temos inúmeras pessoas que saem de casa para fazer a diferença, mas ações isoladas, elas não têm sido suficientemente capazes de preservar ou de, pelo menos, trazer mais segurança no trânsito. E aí, nesse momento, eu queria já começar com uma primeira reflexão de cada um de vocês, que é exatamente a seguinte: qual seria o propósito de cada um de vocês dentro da BH Trans, dentro da SUMOB, o meu propósito dentro da medicina do tráfego? Será que eu estou sendo um repetidor de padrões? Será que aquele mal, aquele algoritmo do mal, de tarefas repetitivas, de pensamento acelerado, será que eu, expert em segurança pública, eu expert em fiscalização, eu expert em atuação na zona quente, no sinistro, aquela BH Trans que chega na hora do caos e traz a fluidez do trânsito, aquela BH Trans que a gente fica desesperado quando vê um semáforo em flash, a primeira ação de uma pessoa que conheça o trânsito é olhar para o lado e falar, cadê aquela pessoa? E como é interessante, né, que essa pessoa é importante na hora do problema, mas na hora normal, quando você a vê, rapidamente você vai querer subestimar esse uniforme. Então, são essas crenças, essa variação de valores, de princípios, e que às vezes também elas podem estar inseridas no nosso próprio eu. Então, esse projeto ele vai buscar, na verdade, uma ressignificação de rotas, para a gente entender para qual caminho nós estamos trabalhando. Será que eu sou um agente de pacificação ou um agente transformador da segurança viária somente a partir do momento que eu acesso um veículo oficial? E da hora que eu saio da minha casa até chegar na SUMOB, até chegar na BH Trans, onde eu estou? Será que eu estou nesse ato do pensamento acelerado, do consumo de algoritmo, de informações, de pensamentos acelerados, desconsiderando o meu risco sendo inserido no trânsito por qualquer que seja o deslocamento? Então, a partir de todo o conhecimento, muitas vezes nós mesmos não conseguimos evitar aquele evitável acidente de percurso. E muitos de nós sabemos, né, que a palavra acidente
ela já está em desuso, né? A gente chama isso no trânsito de sinistro de trânsito. Então, seria o quê? Um descuido de percurso? Mas por que eu estou descuidando do meu percurso? Eu estou sendo refém da minha mente? Será que na hora que eu saio de casa, eu quero acessar todas as informações? Será que a minha falta de programação no dia anterior faz com que a minha agenda desse dia tenha que ser executada, revista, ou até iniciado o meu trabalho antes mesmo de oficialmente eu ingressar no meu ambiente? Isso não é incomum, pessoal. Muitas pessoas utilizam o deslocamento no seu automóvel para iniciar reuniões. Coloca a câmera desligada algumas vezes, mas a maioria das pessoas é o celular em uma mão, olhando para a reunião e participando ativamente. E toda aquela atenção concentrada que o trânsito exige, ela é dividida. E a gente sabe que o cérebro é uma área muito nobre, ele não aceita, quando ele está sendo utilizado para o deslocamento, que essa atenção seja compartilhada. E temos aí uma das principais causas de sinistros de trânsito, as falhas de atenção ao conduzir. O dispositivo celular hoje, ele está inserido em todos os modais de transporte. E pior ainda, quando nós estamos falando de veículos de duas rodas. Muito estranho a gente continuar aceitando que um motociclista pode tirar a mão do guidão e ficar manuseando o seu celular. Por quê? Porque eu estou dentro do carro e eu faço isso. E aí a gente esquece da célula de proteção de um carro para a célula de proteção que é zero de uma motocicleta. O que nós estamos fazendo como agentes de segurança pública para tornar esses eventos evitáveis menos letais, menos dispendiosos para todos? Porque, obviamente, quando um sinistro de trânsito ele acontece, ele tira a paz de todo mundo. Ele vai tirar a paz inicialmente de quem está logo atrás, que a pessoa está num grau de egoísmo, de falta de empatia, que ela só vai falar o seguinte: por que esse motociclista não esperou passar para eu cair? Está na hora de eu fazer a minha reunião, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que pagar esse boleto, e a gente não se preocupa com a vida. Pode vir um agente de segurança, não de Minas Gerais, né? Porque nós não temos esse problema, para falar: nossa, mas faltavam 30 minutos para acabar o meu plantão, agora eu vou ter que pegar uma viatura e vou ter que pegar esse trânsito, e vou ter que fazer tudo isso. Eu, médico, que vou estar lá no Hospital João 23, na sala vermelha, vou receber uma ligação do regulador falando que vai chegar uma unidade de suporte avançado na sala vermelha, há 30 minutos, de eu também terminar o meu trabalho. Então, isso acontece invariavelmente todos os dias. Porém, nós estamos em um momento onde a gente precisa silenciar um pouco mais as vozes externas e ouvirmos o grito ensurdecedor do nosso eu. A gente escuta tudo, menos o nosso coração, menos o nosso íntimo. E a partir desse momento que a gente para desconsiderar esse som interno, nós estamos totalmente entregues à própria sorte. A gente conduz de maneira automática, a gente abdica de manobras de segurança. Por alguns momentos, mesmo nós, pessoas honradas e que conhecem a lei, conhecem a segurança viária, a gente nos vê com alguns comportamentos ainda que não são cabíveis para pessoas como nós, onde deveríamos dar o exemplo, às vezes a gente dá um mau exemplo, onde deveríamos reduzir a velocidade, por já termos essa visão de perspectiva, de segurança, de direção defensiva, a gente opta por ignorar e não deixar o veículo da frente acessar, ou de dificultar, ou de não ser cortês com uma manobra. Quantas vezes aquele braço esquerdo do motorista de ônibus é negligenciado por nós? Mas se em vez do braço nós olhássemos um pouquinho para a janela, a gente ia ver que ali tem mais de 40 pessoas que também, como nós, precisam se deslocar e que, infelizmente, ou por uma questão circunstancial, não têm a mesma sorte do que nós. Então, são inúmeras as reflexões que a gente pode fazer dentro do nosso deslocamento e dentro do contexto de como abdicamos da segurança para a nossa mobilidade. Então, a gente precisa adotar novos hábitos, a gente precisa olhar para o trânsito com um horizonte mais amplo, um horizonte que tenha empatia, que tenha um aspecto social, um horizonte que tenha um propósito diário ressignificado.
um horizonte que entenda o nosso papel social na comunidade, a autoridade de trânsito, o agente de trânsito, o funcionário da Sumóvel, o funcionário da BH Trans, me fugiu a palavra, o concursado, seria esse, né, Ronaldo? Né? O concursado, esse funcionário público, né? Acho que essa é a melhor palavra, ele Empregado. tem isso, ele deve honrar e ser mais que o extraordinário. Vamos lembrar de um princípio bíblico, né? Quem não sabe aquela passagem bíblica clássica, fala, Senhor, mas eu fiz tudo que me pediste, cumpri com todas as funções, e a pessoa, a hora que acha que está tudo bem, ela é chamada de servo inútil, porque ela fez só a obrigação, ela não fez além do extraordinário. Então, o grande desafio para a nossa segurança é que a gente seja, sim, pessoas condutoras de veículos que vão fazer o extraordinário. O extraordinário para chegar e para desobstruir a via, o extraordinário para sair e retornar em segurança, o extraordinário para atuar além da ocorrência para a qual nós somos empenhados e que, principalmente, nós façamos de maneira a mudar a opinião das pessoas a partir do nosso exemplo. Não adianta eu, como médico do tráfico, vocês sabem que, como toda profissão, os maus atendimentos, a falta de humanidade, a falta de empatia, faz desse exame, que é tão importante e que tem um papel para a segurança viária, como motivo de chacota. Mas se eu tivesse resistido a isso em 2019, eu não estaria até os dias atuais defendendo o atendimento humanizado, fazendo vídeos dos meus atendimentos, expondo nas redes sociais a minha vida profissional, ameaças que todos os senhores e as senhoras em algum momento também já devem ter passado por essa situação. Por quê? Porque o trânsito virou o espaço coletivo mais perturbado por essas questões da saúde mental e psicológica. Motoristas agressivos, imprudentes, impacientes, falta de empatia. E hoje todas as relações elas estão por um gatilho. Então, o fato de simplesmente você orientar educadamente uma mudança de faixa, a pessoa vai agir com muita brutalidade. Talvez para um funcionário da BH Trans, que vai simplesmente orientar, senhor, por favor, agora o senhor desvia aqui para a direita. Ah, mas por que essa faixa está aqui? Vocês só atrapalham a vida da gente? E é nesse momento que nós somos testados. E, infelizmente, às vezes, nós somos vítimas, porque a gente aceita essa carga emocional do outro, né? Que antigamente nós chamávamos de lixo, mas carga emocional, ela contempla mais coisas. Ela contempla frustrações, ignorâncias, medos, e muitas vezes quem nos agride é a pessoa mais ferida. E aí a gente, ao responder na mesma moeda, ou pelo contrário, né? Eu gosto muito de usar os princípios bíblicos nas minhas falas, ao não oferecer a outra face, a gente se iguala. E aí, pela experiência, eles vão ganhar de nós, porque isso não é comum no nosso meio. Então, deslocar tem sido uma tarefa cada vez mais difícil, seja de casa até o início das atividades, estando trabalhando, indo e voltando de ocorrências, retornando para a nossa casa. E por que não, quando nós estamos nesse deslocamento que antecede o trabalho, nós não ampliamos o nosso horizonte para entender as dores das pessoas que são transportadas? Porque muitos de nós, quando estamos em deslocamento e ainda não estamos no espaço físico do nosso trabalho, a gente tem um papel de observador. Um observador que vai entender que todos os dias, naquele cruzamento da Getúlio Vargas, estou dando uma sugestão hipotética, né? Getúlio Vargas com Cristóvão Colombo, tem um motociclista caído. Por exemplo, ali na Amazonas, toda vez perto do Cefete. Então, são essas questões que são importantes, porque nós vamos entrando numa situação de permissividade tão grande que a gente para e ignora simplesmente toda e qualquer circunstância que nós poderíamos observar. Quantos de nós não passou por um motociclista e sequer, por um motociclista não, por uma ocorrência onde tem uma moto caída e sequer procurou o motociclista, porque a gente está sempre com o olhar adiante. Nós estamos olhando adiante, mas às vezes a gente precisa também olhar para o lado. Essa máxima de que olhe para frente, não se preocupe com o lado, isso é um espírito de competição. Mas quando nós estamos
em um ambiente onde queremos integrar, onde a gente quer fazer o novo, onde a gente quer fazer o diferente, nós temos que ter um olhar pelo menos de 180 graus para a gente entender o ambiente. E dentro desse contexto, a gente precisa entender a conexão de passado, de presente e de futuro. Nós estamos atravessando em Belo Horizonte uma dificuldade muito grande de mobilidade. Nós estamos assistindo a um transporte de motocicletas, por exemplo, cada vez mais desregrado. No último dia 21 de outubro, salvo engano, nós completamos 3 meses que as pessoas estão trabalhando em motocicletas, que as pessoas estão sendo transportadas em motocicletas e elas estão entregues à própria sorte. Porque poderíamos, minimamente, identificar essas motocicletas. A gente não quer que ninguém pare de trabalhar. Se o transporte em motocicleta é mais inseguro, nós devemos simplesmente orientar e apresentar de uma maneira clara todos os riscos. Mas não é o papel do poder público impedir ninguém de trabalhar. Porém, a falta de zelo, de cuidado nessas abordagens, pega uma pauta que poderia ser uma grande política pública da nossa cidade para salvar a vida de motociclistas e vira um barril de pólvora, onde sequer agora, depois de 3 anos, pode ser possível fazer alguma coisa. E cada vez mais esse transporte vai avançando por águas perigosas, anel rodoviário, rodovias estaduais, rodovias federais, competindo com veículos de grande porte. E não podemos esquecer do comportamento das pessoas. Lembra que eu falei logo no início que para muitas pessoas é comum andar de moto com uma mão e o celular, porque no carro ela faz isso. Para o passageiro, que é um acidente de percurso, né, às vezes do funcionário que vai de mototáxi, na cabeça dele, dentro do ônibus, ele ou ela vão manusear o celular. Dentro do Uber, ele ou ela, do transporte por aplicativo, ele ou ela vão querer abrir a bolsa, vai querer passar um batom. E onde que está a fixação das mãos? Então, são essas ações impensadas que colocam todos os trabalhadores diariamente nessa situação. E a gente sabe o risco de um acidente de trabalho, principalmente no trânsito, porque dificilmente em uma motocicleta ele vai voltar com a mesma capacidade laboral. E hoje a gente tem um exército aí de pelo menos 400 mil pessoas, no máximo de 18 a 36 anos, né, nessa faixa etária, com uma sequela grave, como uma mutilação de membro, e acessando precocemente benefícios previdenciários. E mais do que isso, sendo às vezes interrompida uma possibilidade de evolução social, de evolução intelectual, jovens que poderiam estimulados pelo trabalho, pela prosperidade, pelo salário, mas com todas essas dores físicas, intelectuais e psicológicas desse sinistro, desse evento evitável, eles sequer querem continuar a vida. E aí vem a droga, vem a dependência. Então, nós precisamos, nessa semana voltada para a segurança do nosso trabalho, entendermos como podemos, através do nosso deslocamento, sermos pessoas que executam o nosso trabalho, mas também agentes transformadores da segurança. Eu não preciso estar com o meu jaleco de médico para eu promover a segurança, para eu promover medidas de saúde, medidas de cuidado com a saúde física, assim como eu não preciso estar com o meu crachá da SUMOB ou da BH Trans ou com a farda para que eu possa executar o que eu já sei que tem que ser feito. Às vezes, nós nos abdicamos de posições que nós deveríamos executar. E aí entra aquela questão. Dentro desse contexto, como que a gente avalia o trabalhador no cenário biopsicossocial? O que a gente percebe? Cada vez mais, jornadas exaustivas, falta de programação de agenda, falta de operacionalização, falta de programação, fazem com que a saúde do trabalhador sempre fique em segundo plano. Pessoas sedentárias, pessoas obesas, pessoas que não realizam o óbvio. Tendo acesso a plano de saúde, a atendimento, a programação, elas sempre vão usar aquela máxima: eu não tenho tempo. Por quê? Porque isso que ficou impregnado na sua cabeça quando nós perdemos a capacidade de fazer 3 coisas. E eu vou resumir em uma palavra só: senso crítico, né? Que seria receber a informação, criticar, duvidar e determinar uma nova mudança. Então, quando a gente entende e vê que em uma ocorrência uma pessoa infartou dirigindo, a gente sequer consegue olhar para o nosso corpo
e ver que a gente está com aquele abdômen um pouco mais proeminente, que a gente não entende que a última caminhada foi há quase um ano, que a gente segue alimentando no nosso trabalho de fast food, a saúde vai piorando, a questão visual, a questão relacionada à hipertensão, doenças do metabolismo, colesterol, diabetes e o psíquico. Como que fica um trabalhador da mobilidade, como são as senhoras e os senhores, nesse cenário onde uma orientação pode ser o gatilho para uma agressão física? Onde fica a saúde psicológica de cada um de vocês ao atender uma ocorrência que é extrema, onde uma van capotou, as crianças sem nenhum dispositivo de retenção, aquela tragédia anunciada, crianças chorando, e não é incomum que a gente vê isso? Quantas ocorrências os senhores e as senhoras, às vezes estando simplesmente no trabalho gerencial, não têm a informação em tempo real e tem que abdicar do seu trabalho para uma nova programação? E a questão social, onde estamos nós, funcionários públicos, inseridos dentro do bem público comum, dentro do cuidado com uma vila, com uma comunidade? Quantos de nós poderiam ser agentes transformadores da segurança em escolas, fazendo o trivial, o básico, ir lá e falar do trânsito, falar da segurança? Muitos já fazem, mas por que isso não é uma rotina? Por que isso não é divulgado? Por que a gente não tem uma publicidade sobre isso? Porque não adianta o médico do tráfego, que fala que é o exame de vista, que abaixa e levanta, se ele não sair do consultório e começar a fazer a diferença, se ele não ir para um pátio de posto e atender caminhoneiro, se ele não criar um trabalho para cuidar da saúde do motociclista, se não tiver uma campanha de educação contínua, se não tiver na mídia semanalmente releases e matérias para a imprensa nacional falando sobre segurança, se ele não tiver um trabalho de vocação. Ontem, saí de Belo Horizonte 6 horas da manhã, acordei às 4, passei o dia inteiro no Congresso Nacional, a última reunião 7 horas. Peguei o avião, atrasou 9h30, cheguei 11h30 em casa, meia-noite. Hoje acordei às 5. Atendi em 4 municípios na Grande BH e retornei, estou aqui. Mas por quê? Porque é o que eu preciso para sustentar a minha profissão e principalmente para cumprir o meu propósito de vida. Quando a gente trabalha por propósito, o cansaço vai chegar, mas ele chega um pouco mais tardio. E na maioria das vezes, a hora que ele chega, a gente já está em casa, a gente já vai aprendendo um pouco com isso. E a partir do momento que a gente vai buscar ressignificar a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, a gente muda de patamar. Nós somos promovidos instantaneamente a um novo patamar de sucesso profissional, de sucesso e de reconhecimento. Mas não é o sucesso individual, o sucesso decorrente das boas práticas do trânsito. A gente precisa entender que as nossas ações, como agentes de segurança na BH Trans, como pessoas que elaboram leis, que possam elaborar regras normativas, são fundamentais no impacto diário da segurança da nossa sociedade. Isso vai deixar um legado, inevitavelmente. A partir do momento onde tínhamos um trecho com alta sinistralidade, uma medida por sensibilidade restringe o fluxo ou readequa a sinalização viária, sinalização semafórica, alguma coisa nesse sentido, uma passarela, isso deixa um legado. Ali já morreram 50, mas a partir de agora, esse número de óbito ele vai ser cada vez menor. E a partir desse momento, a gente precisa entender da importância de superarmos medidas de mentalidade. Nós, nesse mundo, globalizado, onde quando acessamos um determinado produto no Google, ao irmos por Facebook, por Instagram, aleatoriamente nós já somos bombardeados por esse algoritmo, a gente vai ficando cada vez mais com uma consciência mais comprimida. E é exatamente o movimento contrário que nós devemos fazer. Buscar através do conhecimento, buscar através de reuniões, de conferências como essa, a expansão do conhecimento. O que a gente precisa é entender que temos novamente, em número 3, 3 crenças que são importantes. A nossa crença de identidade. As pessoas vão falar que esse é o meu trabalho, que eu só posso falar isso. Mas essa é a sua real identidade? Não.
Eu sou um agente transformador da segurança no trânsito e eu vou provar através das minhas práticas, das minhas ações, do cuidado com os meus deslocamentos, sendo o motorista mais seguro, dando exemplo a todo instante. Sabe aquela pessoa chata que dá 10 bons dias, que dá 10 boa noite, 10 por favor, 10 muito obrigado? Essa pessoa é chata para quem não quer mudar, porque é isso que seria o esperado de uma sociedade. E a partir desse momento, a gente consegue entender que nós temos uma capacidade de fazer mais, seria a crença de capacidade. E a partir desse momento, a gente vai entender que o que está sendo ofertado para nós não é mais suficiente, porque nós ampliamos o nosso grau, o nosso patamar de merecimento, que é a nossa crença de merecimento. Então, a gente precisa, nesse momento, avaliar, dentro de uma situação como essa da CIPA, em qual contexto eu estou inserido no meu trabalho. Será que eu sou o servo inútil da Bíblia, que segue fazendo o básico? Será que eu sou o pensamento acelerado, a vítima do algoritmo, que vai de casa para o trabalho e quando chega no trabalho nem entende por onde passou, nem lembra o que viu? Aquela pessoa que volta para casa desconectada do que realmente precisa, porque ela está cansada. E ao estar cansada, ela não pode acessar nada que seja frutífero na sua vida. E aí ela quer ouvir uma piada, ela quer assistir um filme, mas isso não está semeando na sua vida. E aí mais um dia se repete, mais uma semana se repete, mais um mês se repete, e a gente vai estar na 29ª CIPA, em 2025, falando sobre a mesma coisa, que é o que tem acontecido com muita frequência. Então, nesse momento, a gente precisa cuidar do nosso eu. Será que eu estou sufocado pela minha atividade do dia a dia? Será que eu estou dirigindo mal? Será que o meu deslocamento ele está inseguro? Porque eu não estou conseguindo assimilar conhecimento? Será que eu estou sendo bombardeado por barulhos, por ruídos externos e não estou ouvindo o meu eu? Será que é o momento de eu abdicar um pouquinho do mundo e buscar um atendimento psicossocial, um atendimento psiquiátrico? Pelo amor de Deus, eu não estou doido, não. Mas se o Brasil está entre os 3 mais ansiosos, mais depressivos e mais letais no trânsito, onde nós estamos nesse contexto? A gente não pode ser ignorante, a gente não pode olhar com a régua para os outros e não sermos medidos por essa mesma régua da ansiedade, da depressão, do esgotamento da saúde mental. Realizarmos exercício de desaceleração, deixar um pouco o celular de lado durante as nossas operações, avaliarmos o contexto, aquela visão de sentinela, aquela visão ativa, cuidando da segurança. E o Novos Horizontes, ele tem essa ideia de revisitarmos as nossas práticas, avaliarmos se, apesar de seguir o manual, será que esse manual que nós estamos seguindo, ele ainda é aplicável nesses dias atuais? Será que esse manual não pode ser modificado? Será que a gente precisa também renovar as nossas crenças? Eu consigo mais, eu posso mais, eu mereço mais. E buscar novos hábitos. Porque a partir do momento que a gente quebra uma corrente de repetição, invariavelmente novos hábitos vão habitar no nosso eu, no nosso trabalho. A gente vai ter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. E aí sim, o biopsicossocial começa a integrar. E essa integração é o que causa a expansão de consciência. A partir do momento que nós exigimos cada vez mais, nós vamos conseguir ser pessoas melhores. Quero ler uma frase que é importante, que eu queria deixar para vocês, como se fosse nessa chamada de ação. Não subestime o poder de suas ações ao salvar vidas. Vocês são guardiões da segurança viária, pioneiros de um futuro mais seguro e harmonioso, que invariavelmente contribuirão para a preservação de vidas no trânsito. Então, nesse momento, nós precisamos entender o nosso papel como agentes da segurança do próximo, porém, não abdicarmos da segurança do eu em todos os momentos do nosso deslocamento, adotando hábitos seguros, sendo exemplo. Porque a partir do momento que as nossas ações são vistas, elas invariavelmente elas vão ser replicadas. E pessoas como nós, que estão expostas e apresentadas, a gente não pode parar numa parada proibida, a gente não pode parar na faixa contínua, ultrapassar numa faixa contínua, a gente não pode parar sobre uma faixa de pedestre, porque basta uma foto, basta um clique,
para que todo um trabalho possa vir por água abaixo. Então, encerro aqui agradecendo a cada um de vocês, ao nosso presidente, ao vice-presidente, e queria usar esses minutos para que mais pessoas compartilhassem as suas experiências, como está o seu propósito, enfim. Acredito que quando nós conversamos, depois de um conhecimento assimilado, a gente acelera a semeadura desse conhecimento no nosso coração. Muito bem, obrigado ao Dr. Alisson. Gente, está aberto para perguntas. Eu vou chutar a bola aqui, vou dar o pontapé inicial. Uma questão que me inquieta muito enquanto profissional já há algum tempo. Eu estou na Megatrans há 29 anos, né, sou técnico de transporte e trânsito, já tem um tempo que eu estou como assessor da presidência, e eu saio com uma certa frequência para fazer vistorias pela cidade, acompanhando assessores de parlamentares e, às vezes, parlamentares, vereadores e tal, porque eles fazem muitas solicitações de serviços para a Megatrans, e as que eles consideram mais prioritárias, eventualmente pedem para fazer uma visita técnica presencial, né, com acompanhamento dos nossos técnicos. Eu acompanho todas, então, na cidade inteira. O que eu tenho notado, doutor Alisson, é que nós estamos com uma situação de aumento do perigo nas ruas e avenidas. Não tem categoria, embora a gente veja isso muito mais forte por parte de motociclistas, e principalmente dos motociclistas de entrega, né? Que se lembrou bem da questão das jornadas exaustivas, né, da situação de pressão que eles estão submetidos também. Mas eu tenho notado o seguinte, que com a engenharia de tráfego, com os instrumentos que a gente tem de engenharia para poder melhorar a segurança no trânsito, sinalização, alterações de circulação com a implantação de mão única em determinados locais, etc., ou seja, as intervenções que a engenharia de tráfego possibilita fazer, elas não estão dando conta da situação de insegurança e do comportamento ruim dos condutores, né, motoristas, motociclistas, e em várias situações dos pedestres também. Em suma, comportamento ruim das pessoas no trânsito. Então, com a dificuldade de fiscalização que nós temos hoje em Belo Horizonte, e eu, como profissional, acredito que não é possível fiscalizar todos os motoristas ao mesmo tempo, todos os motociclistas ao mesmo tempo, e que dirá os pedestres, que dirá ciclista, que dirá todas as pessoas que participam. E aí, nas vistorias que eu participo, eu vejo como um desafio muito grande, e eu coloco isso com uma certa inquietação para as pessoas que vão lá reclamar, porque estão passando muito rápido na minha rua, aqui é porta de escola, e aí as pessoas não respeitam. Toda vistoria que eu vou, eu escuto as pessoas falarem, pessoal não respeita, pessoal não respeita, pessoal não respeita. No seu ponto de vista, como profissional da medicina, ligado a essa questão da segurança no trânsito, o que você enxerga como possibilidade, como intervenção que nós poderíamos, enquanto poder público, enquanto gerenciadores do trânsito e do transporte em Belo Horizonte, o que nós poderíamos fazer e que caminhos a própria prefeitura poderia tomar para que a gente tornasse o nosso trânsito menos violento, que a gente tornasse o nosso trânsito mais pacífico e que atendesse de fato o objetivo que é do trânsito, que é de fazer a distribuição de pessoas e bens pela cidade, mas de forma segura. Ô, João, obrigado por compartilhar essa dor, né? Eu chamo isso de dor porque é um incômodo. Eu acredito, João, que a gente precisa mudar nossa forma de comunicação. Está havendo um bombardeamento tão grande de informações que todas as matrizes de consciência ou aquele start que precisa para uma informação virar uma crença fixa, ela não está dando tempo de tanto empilhamento de coisas temporárias. Quero dar um exemplo, por exemplo, né? Quero dar um exemplo que me incomoda demais. Se dirigir, não beba. Essa frase não está mais dando certo, porque não mudou estatisticamente nada. Doutor, isso é complicado você falar isso. Acho que deveria ser o seguinte: por que você bebe e dirige? A gente tem que começar a colocar nas pessoas uma possibilidade delas resgatarem o seu poder de senso crítico, porque as informações elas seguem sendo automatizadas. E da mesma maneira, as pessoas seguem adotando comportamentos inseguros, desrespeitando,
porque elas estão repletas daquilo que não presta. E quando você quer semear nesse coração, não tem espaço. Eu falo isso muito quando eu faço os meus atendimentos, quando chega uma pessoa que ela está inquieta, ela não consegue ouvir os meus comandos, eu sento com ela na minha frente, pego na mão e falo assim, olha nos meus olhos, você está igual aquele balão aqui, ó. Você está desse tamanho, mas a sua boca não está conseguindo sair nada. Nessa hora, a maioria das pessoas já enche o olho d'água. Falei, você está precisando jogar fora o que está aí dentro e que está te fazendo mal, que está te sufocando a ponto de saber que um exame, pela sua faixa etária, 20 anos, saudável, sem problema de mobilidade, é para 10 anos, e você está fazendo tudo para nem ser aprovado hoje, por uma ansiedade generalizada, mas por dificuldade da gestão emocional. E o que acontece? Quando a gente quer transformar uma sociedade, a gente precisa inserir no trânsito outras questões da saúde física, mental e psicológica. A gente precisa pegar um pouco mais pesado com as lesões incapacitantes. A gente precisa ser um pouco mais agressivo no audiovisual. A gente precisa testemunhar mais abertamente para a sociedade o impacto de um acidentado, de uma pessoa de classe C, que era o provedor de uma família, onde uma casa que sequer tem 2 cômodos, saneamento básico, vai ter que receber um cadeirante com sonda, com toda a dificuldade, isso é invariável. E aí, toda a cadeia de infelicidade. E o que a gente percebe? Que são exatamente as pessoas mais vulneráveis socialmente que são as mais vulneráveis para as consequências dos eventos evitáveis de trânsito. Está tudo errado, porque a pessoa sequer consegue calcular e ter um senso crítico acerca da sua dupla vulnerabilidade. E a partir desse momento, quando o ente público abdica de conversar, a gente está sendo conivente. A Bíblia fala também, quando você conhece uma regra, uma norma, e não compartilha com outra pessoa, você está pecando, porque você tem a obrigação de ensinar, você tem a obrigação de pontuar, e não é o seu papel ficar omisso. É a mesma história do pecado. Se eu sei que isso é um pecado, eu tenho que passar adiante que essa fala é um pecado. Se eu sei que é perigoso andar de motocicleta, eu tenho que pegar pesado para que as pessoas, pelo menos, tenham senso crítico de acessar a garupa de uma motocicleta. A gente precisa entender que nós precisamos deslocar, mas no trânsito, né, todos vocês sabem, mas a sociedade não, tempo é vida. Tempo é vida por resgate, mas tempo é vida também para o seu bem mais precioso, para você viver mais. E é esse cenário que ele está cada vez mais difícil, porque as campanhas publicitárias de 1 minuto, elas não conseguem competir com esse algoritmo, porque por mais que uma campanha jogue aqui uma mensagem, invariavelmente, 1 minuto depois já vem um bombardeamento de crenças temporárias e essa matriz de consciência vai lá para baixo. Quero te dar um exemplo, que eu fui estudar na psicanálise como que uma pessoa sai de casa segura, que não vai beber, pega o carro, dá um beijo no pai e na mãe, tem uma reunião marcada para amanhã, 8 horas da manhã, e ela chega, bebe, bate, vai presa e perde até o emprego no dia seguinte. Por quê? Porque ela está no ambiente errado, com as pessoas erradas, na intensidade errada. E aquela matriz de consciência inegociável de não beber, ao longo da noite, ela vai sendo bombardeada. Ah, mas é só uma dose. Ah, eu dirijo melhor quando eu bebo. Ah, a fiscalização aqui só vai até 3 horas da manhã. Ah, no Waze você vai saber onde que está a Blitz. E aí, quando a gente dá essa brecha, essas coisas acontecem. Então, o que a gente precisa também é, além de silenciarmos desse mundo externo, desse mundo de algoritmo, usarmos o nosso papel social para ouvir a comunidade. A gente tem que andar dentro do ônibus e entender o que está acontecendo lá. Não adianta ampliar, vou multar, vou reduzir o benefício da empresa de ônibus, porque ela não cumpriu essa meta. Tá, mas e a mulher que foi assediada, que é um impacto para o resto da vida? A pessoa que perdeu uma entrevista de trabalho porque o ônibus quebrou? Como que a gente vai cuidar desse trauma psicológico? Como que a gente poderia ter evitado uma morte que vai desencadear prostituição, droga, tristeza em uma família? Porque a gente agiu no básico. Nós fomos servos inúteis, porque a gente está abrindo mão, na nossa posição de cadeira, de fazer o extraordinário.
Então, é essa inquietação que a gente tem que fazer o extraordinário, porque hoje no Brasil, ô João, tem deixa eu ver como que eu vou falar, sem citar nomes, mas tem a turma que está relacionada com as leis federais, a turma da lei estadual, a turma da lei municipal, mas ninguém conversa com ninguém. A gente tem horas e horas e horas de reuniões burocráticas numa semana para os mesmos assuntos. A gente fica lá por horas falando de coisas que não eram para a gente estar falando, porque a gente está dando o nosso tempo para cumprir a lei, tudo bem, mas para recurso de multa, por que a gente não está gastando esse tempo para preservar a vida? A gente não tem que dar, a gente tem que, e a hora que você vai ver, no final de uma reunião burocrática como essa, a gente gastou muito mais tempo beneficiando infratores do que fazendo medidas para salvar vidas. E é isso que o Novos Horizontes quer buscar, que a gente sente, que a gente converse. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa sentar e assumir que está todo mundo errado. Estando todo mundo errado, com o mesmo grau de humildade, a nossa competência ela vai ser exacerbada. E aí a gente possivelmente vamos caminhar para decisões mais assertivas, na minha opinião. Muito bem, Alisson, obrigado. Foi muito abrangente a sua resposta, muito esclarecedora. Anotei muita coisa aqui. Vamos lá, vamos para mais pessoas perguntarem, quem tiver dúvida, quem quiser colocar. Nosso colega Joaquim Ramos diz aqui o seguinte, que acha que está havendo a sensação de impunidade dos infratores, principalmente motociclistas. Eles, os motofretistas principalmente, estão dando um péssimo exemplo, avançam o sinal, transitam na contramão, sobem no passeio, andam com faróis desligados e várias motos não têm nem farolete. O problema é que os condutores dos automóveis estão aderindo. Aí, pegando o gancho da sua fala, Alisson, matriz de comportamento, né? Matriz de consciência, que você mesmo colocou bem aqui. Pessoal, quer mais? Podem ir levantando as mãos, podem mandar aqui no chat, da maneira que vocês quiserem. Vamos aproveitar esse momento. Bom, boa tarde, Alisson. Tá. Eu estava aqui sempre escutando e pensando nos nossos colegas que trabalham na BH Trans, nossos colegas que trabalham na rua, entendeu? Principalmente. E pensando, realmente, vai virando uma rotina a vida nossa, uma rotina de correria, uma rotina de superficialidade, de trocentas informações, e a gente cai nessa de começar a fazer o mesmo, que não funciona, e continuar fazendo o mesmo. E aí, como não funciona, a gente acaba ficando cada vez mais desestimulado em fazer melhor, em fazer a mais, em fazer diferente. O que eu fico me perguntando como pessoa e também como membro da CIPA, que deve se preocupar com a saúde de todos os colegas, é como fazer no dia a dia para a gente tentar botar a cabeça fora desse caixote maluco em que a gente vive, entendeu? Que tipo de hábito, entendeu? De prática, de exame, sei lá, de que a gente deve fazer para dar uma chacoalhada e tirar a gente desse mundo absurdo, maluco, em que a gente se colocou e que a gente vive dentro dele. Já pensou qual prática a gente deve adotar? Ronaldo, você me deu uma brecha para eu poder falar de como surgiu Novos Horizontes e como eu tenho buscado. Eu encontrei isso na palavra de Deus. Não posso mentir aqui, nem me omitir, porque quando a gente sabe o caminho, a gente precisa compartilhá-lo. Quando Deus não está presente nas nossas ações, a gente entra nesse automatismo. A gente passa a olhar o outro como uma pessoa comum. A gente passa a aceitar de outros palavras que não são minimamente aceitáveis para a história que aquele lá de cima nos capacitou e nos escreveu. A gente fica preocupado com comentários de corredor. Ah, mas o Alisson da VH Trans está muito ruim de serviço. Ah, o Alisson lá da Sumov sentou naquela cadeira e agora ele não faz mais nada. Mas, na verdade, a gente precisa entender que quando nós colocamos o nosso caminho no Senhor, a gente entrega o nosso dia a dia para Jesus, as tarefas vão sendo menos difíceis, porque a gente vai aprendendo que não é na força do braço, é na força da fé, pelo comportamento, por sermos exemplos. Hoje eu cheguei, nós vamos ouvir o Marcelo, hoje eu cheguei numa clínica, sempre chego, e quando a gente chega 10 minutinhos atrasado, eu já combino com a secretária, eu toco o interfone e falo assim, eu sou agendado, meu nome é Alisson, entro, fecho o portão,
e fico lá, 30 segundos, olhando para todo mundo. Eu pergunto, essa clínica aqui é que renova a carteira? É. Falar, legal. Fala, mas já começou? Já está atendendo? Que eu estou atrasado? Não está não. Mas por quê? Não, o médico ainda não chegou. Eu falo, mas pelo amor de Deus desse médico. Aí alguém já me pega no pulo, a gente começa a rir, falando, então chegou quem faltava. O que eu estou fazendo? Me colocando no lugar das pessoas, assumindo a minha falha, pedindo desculpa, olhando no olho. Então, essas coisas que a gente precisa para sair da caixa, talvez, Fonarella, passa invariavelmente por nós sermos mais cidadãos humanos, ter mais humanidade e entender que a pessoa mais importante que passou nesse mundo foi exemplo de servir, foi exemplo de humildade, foi exemplo de lutar com os joelhos no chão. Porque quando a gente faz isso, a luz vem, aí a gente faz novas diretrizes, a gente faz novos protocolos e aí a gente vai salvar mais vidas no trânsito. Vamos pedir o Marcelo para nos presentear com a sua intervenção. Boa tarde, eu também sou membro da CIPA. Trabalhei 15 anos no setor de educação da BH Trans e toda essa fala eu acho muito importante. E eu queria lembrar que o primeiro compromisso de um agente de trânsito é cumprir e depois fazer cumprir, né? E eu acho que essa palestra também é um momento importante para a gente lembrar agora com festas de finais de ano, principalmente os nossos colegas aí que estão participando dessa palestra, passar para outros também. Gente, quantas festas a gente, dentro da própria BH Trans, a gente viu colegas nossos, agentes de trânsito, gente que trabalha para o trânsito melhorar, bebendo e saindo dirigindo. Hoje a gente tem tantas facilidades com os aplicativos, com TACs, com o próprio transporte público. Qual o problema? Eu tenho um carro, não posso mais andar de ônibus. Eu tenho um irmão que não sabe pegar ônibus. Se ele precisar pegar ônibus, ele não sabe. Ele é taxista, só anda dirigindo o carro dele. Então, assim, lembrar que agora, festas de final de ano, qualquer festa que for, que a gente possa dar esse exemplo para os nossos amigos, porque quando eu faço isso, consequentemente também estou trabalhando na educação para o trânsito com toda a minha família, todos os meus amigos. Exatamente, é a mesma história de um médico do tráfego beber e dirigir. Eu, graças a Deus, eu fiz esse pacto já há muito tempo, não fico triste de ter feito isso. Sou do interior e até mesmo no interior as pessoas acreditam, né, que pode beber e dirigir. Mas é aquela história, né, Marcelo? Por que eu vou dar o exemplo de beber e dirigir em Belo Horizonte e em João Pinheiro, que é a minha cidade do interior, não? Tão difícil é manter o padrão. Mas quando a gente está entregue por caminho de Jesus, a gente tem um propósito claro, definido, nós estamos curados com as nossas crenças de capacidade, de identidade, de merecimento, a gente sabe o porquê que a gente está aqui, dificilmente nós vamos ser pessoas distintas em ambientes distintos. Até porque o que não é de verdade, ele dura pouco. Não, Ronaldo? Ok, pessoal. Mais alguém? A palavra está aberta. Marco Antônio Sabino. Marco Antônio, por favor. Doutor, boa tarde. Muito obrigado pela palestra, pela presença de todos. Eu me sinto até diminuído, porque eu sou da área administrativa, né? E o corpo técnico, né, que está participando aqui, né, dessa palestra da BH Trans e os demais colegas da empresa, eu confesso a minha admiração. São todos, né, profissionais que, na sua maioria, amam o que fazem e buscam efetivamente a melhoria das condições, né, aí, diárias e de segurança, né, do cidadão e de todos, né, pesquisadores, né, do tema, né. Então, assim, eu coloco aqui a minha admiração. Mas o que eu queria colocar aqui e ver a sua posição, como o tema se trata de novos horizontes para a segurança viária, eu vivi algumas situações no trânsito recentemente que me marcaram muito. Eu queria dividir com vocês e ver qual que é a sua posição a respeito, tendo em vista esses novos horizontes, porque, particularmente, uma me incomodou ainda mais do que as outras. Uma primeira foi, relativamente recente, vindo para a empresa, eu dei a preferência para o pedestre, atravessar na faixa de pedestre, e veio um motoqueiro ao meu lado, quase, porque eu tenho o costume de dar sinal de braço também, quase que levou o meu braço
E, ao invés de eu dar a preferência para o pedestre, eu estava colocando a segurança do pedestre em risco, né? Uma situação totalmente absurda. Algo assim, menor do que aconteceu ainda hoje cedo, vindo para a empresa, quando eu dei a preferência por um senhor idoso atravessando a rua na faixa, né, de bengala, e um carro atrás de mim buzinando, né, sucessivamente. Então, é muito desagradável. E uma outra situação que muito me inquietou, né, como o João muito bem colocou, né, que traz inquietação, né, e na sua fala, né, um incômodo. Eu estava parado no semáforo aguardando a minha vez, veio um motoqueiro, né, essa figura do motoqueiro tem sido constante, né, e frequente, né, nesse cenário recentemente, né, a frota de motos aumentou consideravelmente, e não havia espaço para passagem do motoqueiro. Ele provavelmente ele iria fazer alguma entrega, tinha um baú na moto. Ele estava batendo no meu carro e batendo num carro ao lado. Eu olhei assustado, abaixei o bola e chamou meu amigo, o que é isso aí? Ele olhou para mim, ignorou e quase que me xingou, né? Então, assim, eu fiquei com uma sensação tão ruim que a vontade era de puxar o freio de mão e partir para agressividade, né? E eu me recordo que, tempos atrás, teve uma notícia que circulou nos meios de comunicação de uma situação parecida, de um proprietário de um carro importado que tinha se envolvido numa situação de bater num motoqueiro, e ele foi considerado vilão. Eu não sei o que aconteceu no caso dele, mas é uma situação que é muito desagradável, porque a vítima, na maioria das vezes, é o motoqueiro, que é um pai de família, está cuidando do seu sustento, mas está faltando um pouco de respeito, né? Aquilo que o senhor falou de matriz de consciência, eu achei um tema bastante interessante. Na realidade, eu não estou buscando uma resposta, né, para uma melhoria, né? Quando eu digo que nós temos aqui profissionais, né, dedicados a esse tema para buscar melhorias e, muito bem como o Ronário colocou, né, para botar a cabeça fora desse caixote maluco, né? Não menos que uma resposta, mas mais assim, dentro desse tema de novos horizontes, tem realmente algo a ser feito para melhorar a consciência das pessoas? A gente pode dar uma contribuição realmente? Como o senhor observa o que pode ser feito efetivamente para que a gente tenha um trânsito mais humano, mais seguro, a gente possa dar uma contribuição mais efetiva? É isso. Muito obrigado. Marco, muito obrigado pelo seu comentário. Passa, invariavelmente, pela presença da autoridade pública antes do sinistro. Porque hoje, as pessoas que têm poder de fala, elas são procuradas somente quando uma tragédia já acontece. Então, a sociedade só nos vê com um olhar de crítica. E a gente precisa ocupar esse outro hiato, essa lacuna que existe, como agentes transformadores da consciência, como agentes transformadores da educação para o trânsito, uma atividade continuada. Um mês de Maio Amarelo, ele é muito pouco para um trânsito que mata e fere como o do Brasil. A gente precisa de ações continuadas. E, obviamente, o fato de possuir a Carteira Nacional de Habilitação ainda não garante nenhuma questão de garantia de bom comportamento, que a gente está falando de uma população que atinge o 2º grau semi-analfabeta, pessoas que não conseguem terminar o 2º grau. Então, é um problema muito grande. Mas no trânsito, nós temos competência e possibilidade de modificar a partir do momento que nós utilizarmos as nossas ações e falas para a prevenção. A gente segue ainda dando muito tempo para infratores, a gente segue ainda dando muita atenção e holofote para sinistros, e a gente está esquecendo desse outro lado da moeda. Muito bem, quem mais gostaria de participar, comentar, fazer perguntas? Isso é bom, né, João? Quando, aparentemente a gente consegue esgotar as dúvidas, mas deixar aqui a minha disponibilidade para outros eventos presenciais. Agradeço a paciência do Ronário comigo, porque ele sabia que eu precisava estar aqui, porque ele é um cara que
que eu honro, é um cara que eu admiro, é um cara que eu respeito. E sabe, né, João, quando a pessoa fala, cara, você tem que estar lá, dá seu jeito. E, felizmente, a gente conseguiu. Eu fico muito honrado de ter participado desse momento de discussão tão qualificado e espero que brevemente nós estejamos na mesma mesa, Sumob, BH Trans, a Metra, né, a Abramet, o Observatório, para que a gente possa, pelo menos, dar o start em um projeto piloto aí, para ser o início de um novo avivamento no Sistema Nacional de Trânsito de Belo Horizonte e, obviamente, em todo o Brasil. Muito bem. Pessoal, se mais ninguém tiver perguntas, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, então, doutor Alisson Coimbra, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, compartilhar seu conhecimento conosco nessa tarde de quarta-feira. E da mesma forma, né, que vocês colocam à nossa disposição, nós também colocamos, né, tanto a CIPA quanto os dois órgãos também, BH Trans, Sumob, à disposição para o que precisar e quem sabe a gente poder construir bons projetos aí no futuro muito próximo, eu espero. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e todas que estiveram com a gente nessa tarde. E vamos aproveitar o ensejo aqui para a gente convidar para as atividades de amanhã. Amanhã, quinta-feira, dia 28, às 15 horas, nós temos a palestra de assédio moral e sexual, aspectos correcionais e apuração. Nossos colegas da Controladoria Geral do Município vão estar conosco aqui falando sobre esse assunto, que se tornou um assunto obrigatório em todas as CIPAs, né, em nível nacional. E também, às 11 horas da noite, né, para os nossos colegas, né, da área operacional, da madrugada, que pegam serviço, né, aproximadamente nesse horário, lá no PA da Unidade Nossa Senhora de Fátima, teremos a palestra da gestão financeira pessoal do nosso colega da Sumob, Anderson Augusto, que vai falar para a gente sobre a questão de planejamento financeiro pessoal, familiar, etc., né, sabedores que somos que as questões de finanças, né, pessoais e de família afetam diretamente a nossa qualidade de vida no trabalho. Então, fica aí o convite para as duas atividades, lembrando que a palestra da noite será presencial na Unidade Nossa Senhora de Fátima, mas terá a transmissão aqui pelo Google Meet. Tanto a palestra de 15 horas como de 23 horas, na programação do CEPAT, os links estão lá disponíveis. Obrigado, gente, pela participação de todos e todas. Boa tarde, e a gente segue com o CEPAT por mais 2 dias. Abraço.